Nesse vídeo nós ensinaremos a fazer um jogo eletrônico. Para a construção do jogo nós precisaremos de uma madeira, um pedaço de madeira de Duratex. Vai virar a madeira para mostrar. Duratex tem uma face mais lisa e outra não. Isso. As medidas serão: comprimento 52 centímetros de comprimento, a largura será de 40 centímetros. Então, a madeira terá 52 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Precisaremos também de 12 tampinhas de refrigerante, 6 de uma cor e 6 de outra. Precisaremos também de 12 parafusos de 1,5 cm. 12 parafusos de 1,5 cm. Também precisaremos de 6 pedaços de fio de aproximadamente 40 centímetros. Também precisaremos, nessa experiência, de um relógio despertador. Porque aproveitaremos o circuito dele, muito simples. É esse circuito que será usado no nosso jogo eletrônico. Precisaremos também de adesivo para revestirmos a madeira. Nesse caso usamos um adesivo laranja para revestir a madeira, do mesmo tamanho da madeira, e um adesivo azul para nós recortarmos e fazermos os destaques, umas pequenas tirinhas para destacar o jogo. Então esse será o material necessário para a confecção do nosso jogo eletrônico. E nós vamos mostrar como ficará a madeira já revestida com o adesivo. O adesivo laranja, ele adesivou toda a madeira, e o azul foi para essas tiras que fazem o destaque no jogo. Nosso jogo é de perguntas e respostas, então nós separamos ao meio perguntas para o lado esquerdo e respostas para o lado direito. Demos um nome a esse jogo, memória eletrônica, mas pode ser cérebro eletrônico. O jogo você escolhe um nome legal que você queira. Essa é a estrutura do relógio, a carcaça do relógio por dentro. É ele que fará o barulhinho quando as pessoas estiverem manuseando o jogo. Observe também que ele foi dividido em 12 quadrados. Essa madeira com esse adesivo foi dividida em 12 quadrados, onde os 6 quadrados da esquerda serão destinados às perguntas. Os 6 quadrados da direita serão destinados às respostas. Embaixo de cada quadrinho desse nós furamos um buraquinho para colocar os parafusos. Certo? Então, tem 12 furinhos aí para nós colocarmos os parafusos. É isso que nós vamos fazer agora. Então, os 12 parafusos deverão ser colocados, cada um no seu respectivo lugar. Depois de posto todos os parafusos, nós veremos como ficou do outro lado. Essas pontas desses parafusos que passaram para o outro lado é onde serão ligados os fios para que seja concluído o jogo. Observe que cada pontinha dessa do parafuso nós ligaremos um fio. Agora nós pegaremos o primeiro fio, descascaremos a ponta dele para enrolarmos na pontinha do parafuso. Essa é a primeira ligação do primeiro fio. A tampinha vai ser agora colocada na ponta desse parafuso para prender o parafuso na tábua e para evitar também que futuramente as pessoas se furem esse parafuso. Pronto, então já foi feita a primeira ligação. Agora, a outra
extremidade do fio, nós ligaremos em qualquer um dos 6 parafusos que estão do outro lado. Fazer. Ele escolheu esse ali, pode ser qualquer um, porque cada parafuso vai ter uma ligação. Um é a pergunta e outro é a resposta. A tampinha mais uma vez para segurar o fio e para proteger futuramente que ninguém se fure nessas pontas dos parafusos. Então já fizemos a primeira ligação. Essa pergunta aqui, que é a primeira, está tendo como resposta correta a última. Depois de feita todas as ligações, a aparência por trás do jogo será essa. Então, para cada um dos parafusos das perguntas, tem um parafuso ligado a ele, a resposta. Então, agora nós vamos testar o nosso jogo que chamamos de memória eletrônica, onde nós temos as perguntas do lado esquerdo e as respostas do lado direito. Então, vamos testar qual a resposta da pergunta 1. Então, ele vai prender a pontinha do fio no 1 e do lado onde tem as respostas, a pergunta 1 deveria ficar aqui, ou deverá ficar aqui. Vamos testar agora a pergunta 2. A pergunta 2 ficará bem nesse quadrado. Pode ligar a pergunta 2 e vamos ver a resposta correta onde ficaria. Então já está marcada a pergunta 2, será ligada com essa resposta 2 aqui. Vamos para a pergunta 3. Pergunta 3 está aí. Resposta 3. Vai ligar aí. E o aparelho dá o sinal sonoro indicando que a resposta da pergunta 3 deve ter como resposta esse local aqui da pergunta 3. Essa é a aparência do jogo que nós acabamos de mostrar, a demonstração dele. Mostraremos agora o funcionamento de um jogo semelhante a esse que nós acabamos de mostrar, onde nós temos do lado esquerdo as perguntas e do lado direito as respostas. Então testaremos aqui a primeira pergunta que pergunta assim: que fração representa a figura? No meio dessas respostas procuraremos a correta, que deve estar bem aqui, 1/8. Quando ele piscar o fiozinho, aí o robozinho acusa com sinal sonoro e uma luzinha que acende. Faça de novo. Ele vai fazer um barulhinho e a luzinha acende. Esse é o roboteste. Foi chamado de roboteste. O funcionamento é o mesmo do outro, só o circuito que é diferente. Mostraremos um outro jogo com as mesmas características do jogo que nós mostramos no vídeo. Então também nós temos as perguntas. Do lado direito nós temos as respostas. Esse jogo foi denominado riso teste, porque quando a pessoa acerta a pergunta, ele dá uma risada. Então vamos testar aqui. Aqui pergunta: quais as principais classes do filo dos artrópodes? Então ele vai prender o fiozinho no primeiro parafuso da pergunta e vai procurar a resposta correta. Então a resposta são os traços e ele começa a sorrir, indicando que a pessoa acertou. Então esse é um jogo eletrônico que nós mostramos e outros exemplos.